Vocês certamente já ouviram falar aquele termo, mas aquela pessoa tem uma paciência de Jó, né? O cara é um cara calmo, um cara tranquilo, mas ele é muito paciente. Hoje eu quero falar com vocês, quero ler alguns textos, quero estudar com vocês o livro de Jó, obviamente não em detalhes, mas eu quero mostrar assim, quais as lições que a gente pode aprender desse livro aí. Eu confesso para vocês que eu já li Jó algumas vezes e muitas vezes eu fiquei mal com esse livro. Eu ficava meio chateado, meio deprimido. Por quê? Porque Jó é um livro que trata assim, da integridade de uma pessoa, né, da honestidade de uma pessoa, da fidelidade dessa pessoa, da lealdade dessa pessoa a Deus. E Deus permitiu que a vida dele mudasse assim, da água para o vinho, da noite para o dia, das bem-aventuranças para as maldições mais terríveis que um homem pode suportar na sua vida. E aí eu pensava assim, puxa, se Deus permitiu que isso acontecesse com Jó, e comigo? O que pode acontecer comigo, que sou um pecador, miserável, pobre, cego e nu, né? Como a própria Bíblia diz lá em Apocalipse, né? Então eu ficava meio mal, né? Toda vez que eu chegava no livro, eu já lia a Bíblia mais de 30 vezes, já passei por esse livro todas essas mais de 30 vezes, e muitas vezes eu ficava assim, até vir o entendimento dessa pessoa, desse Jó. Por que se fala de paciência de Jó? Na realidade, essa paciência, ela vem acompanhada de fé, né? Jó era uma pessoa muito temente a Deus, muito temente a Deus. Então ele suportou tudo isso com paciência. Por quê? Porque ele teve fé em Deus. Ele achava que o que viesse de Deus ia ser o melhor para a vida dele. Ele, muitas vezes, aqui no livro, nós não vamos ler todos, são 42 versículos, se não me engano, nós não vamos mais, acho que até um pouco mais, nós não vamos ler, estudar cada capítulo, são 42 capítulos, né? Nós não vamos estudar todos os capítulos, nós vamos dar uma contextualizada aqui, para a gente chegar nas lições que a gente pode aprender dele, aprender desse livro. Mas ele muitas vezes ele pediu a morte para Deus, né? E ele aguardava a solução de Deus com paciência. Por quê? Porque ele cria, ele acreditava, ele tinha fé que o que viesse de Deus é melhor. Por isso que a gente fala, às vezes, a gente ouve algumas citações erradas, né? Às vezes a pessoa está doente, tenha fé que ele vai ficar bom. Não sei se ele vai ficar bom. Uma prova, vou passar na prova. Olha, tenha fé que você vai passar na prova. Preciso arrumar um emprego. Tenha fé que você vai conseguir um emprego. Não sei. Eu não sei a vontade de Deus. E a fé é isso. É a gente depositar a nossa vida na mão de Deus e aquilo que Ele fizer certamente vai ser melhor para nós. Então, o livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. A Bíblia ela não foi montada, né, ou escrita numa cronologia. Ela está classificada em livros proféticos, livros históricos, livros fala de amor, em cantares, profetas maiores são os profetas que mais escreveram, profetas menores, o Novo Testamento. Então ela não está classificada assim, olha, aquele livro foi escrito nessa data, tal, não está numa ordem cronológica, né? E alguns estudiosos, alguns teólogos dizem que Jó foi contemporâneo de Abraão. Quer dizer, quando Deus chamou Abraão para criar um povo, para criar o povo de Israel, né? Então Jó é contemporâneo, tanto é que em alguns capítulos, capítulo 3, se eu não me engano, ele faz menção das pirâmides.
o capítulo 22, ele menciona meio que o dilúvio. Ele fala que tudo sumiu, que foram como águas de um rio passando, quer dizer, o dilúvio varreu tudo sobre a face da terra, né? Morreu gente, morreu animais, acabou com a civilização. Plantações, morreu tudo. Deus recriou praticamente, não é que ele recriou, né? A terra nasceu de novo, né? Foi povoada de novo somente com aquelas pessoas que Noé colocou na arca, né? Então é um livro bem antigo, né? Outra coisa que a gente vê, ele omite, ele não fala da nação de Israel, ele não fala do êxodo, da travessia do Mar Vermelho, não fala do próprio Abraão, que começou lá o povo, né, de Israel, as leis, os 10 mandamentos, ele não fala nada disso. Então, por isso que autores aí fazem essa comparação, que acha que ele era contemporâneo de Abraão. Então, Jó é mais ou menos assim. Jó era uma pessoa rica de bens. Ele tinha muitos bens, ovelhas, gados. Ele tinha filhos e filhas. Ele era respeitado. A Bíblia diz que quando ele chegava na cidade, as pessoas levantavam, cumprimentavam. Ele era um cara bem estimado. Por quê? Porque ele fazia boas obras, boas ações, ele cuidava das pessoas, ele se compadecia dos mais necessitados, ele ajudava as viúvas e pobres, enfim. Ele era um cara assim. E ele falava, tem textos no Bíblia que ele falava assim, eu vou sacrificar aqui para os meus filhos, que vai que eles não sacrificaram, vai que eles não pediram perdão, então eu vou pedir perdão para Deus no lugar deles. Ele era um cara que pensava em tudo isso. Aí, o que aconteceu? Eu vou ler um texto aqui no começo que mostra bem o desenrolar desse livro, né? Está em Jó, capítulo 1, vou ler aqui, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro, correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Vê bem, temia a Deus e se desviava do mal. Jó teve 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que era o homem mais rico de todos do Oriente. Seus filhos visitavam uns aos outros e cada vez um deles fazia um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Passado o período dos banquetes, Jó o chamava para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifício de acordo com o número de todos eles, pois Jó pensava, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E assim que Jó sempre procedia. Certo dia, os filhos de Deus, os anjos, né, vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio com eles. Satanás vive lá no céu. O Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Aí o Senhor disse a Satanás, observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro, correto e que teme a Deus e se desvia do mal. Olha o que Satanás fala, né? Então Satanás respondeu ao Senhor, será que Jó teme a Deus sem intenções? Quer dizer, ele não quer fazer troca com o Senhor, ele faz tudo isso para obter um lugarzinho aí junto com o Senhor, né? Por acaso tu não tens protegido de todos os modos, e a ele, sua família e tudo que ele tem? Tu tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Mas estende a mão agora e toca em tudo o que ele tem, e ele blasfemará contra ti e tua face. Olha o que Satanás faz. Então o Senhor respondeu a Satanás, tudo o que ele tem está sob o teu poder, apenas não estendas a mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Bom, aí Satanás foi lá, jogou essa semente e falou assim, ele tem tudo isso porque o Senhor abençoou ele de todas as formas. Tira tudo dele para ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. E Deus permitiu que Satanás fizesse isso. Aqui a gente já tira uma lição, né? Satanás não põe a mão
nos filhos de Deus sem a permissão do Senhor, né? Então, Deus falou, vai lá, tira tudo que ele tem, mas não estendas a mão contra a vida dele. Então Satanás não faz nada, absolutamente nada, sem que o Senhor permita. Bom, o que aconteceu? Tirou tudo, veio, passou um furacão lá, ele perdeu os bois, perdeu os camelos, perdeu as jumentas, perdeu as ovelhas, perdeu os 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, perdeu tudo que ele tinha, tudo que ele tinha. E ficou sem nada, ficou pobre. Aí, mesmo assim, ele falou, ó, Deus deu, Deus tirou. E louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus do céu, olha que declaração, ele perdeu tudo, perdeu os filhos, as filhas, perdeu tudo. Só ficou ele e a mulher dele. Aí Satanás não se contentou. Falou assim, não. Aí Deus falou, tá vendo? Então estenda a mão sobre a vida dele, sobre a vida dele. Aí Deus permitiu de novo, olha, vai lá, estende a mão, mas deixa ele com vida. Não mata ele. Então veio doença, uma doença terrível. Alguns estudiosos dizem que ele teve lepra junto com elefantíase. Ele, aqui em alguns textos, fala que ele se coçava com um caco. Ele pegava um caco de cerâmica, alguma coisa, e passava no corpo de tantas feridas e coceiras que ele tinha. E mesmo assim, ele não blasfemou, não reclamou de Deus. Ele sempre colocava, ele responsabilizava Deus pelo infortúnio dele, mas em momento nenhum ele culpou a Deus. A gente nunca deve culpar a Deus. Responsabilizar, tudo bem. Um exemplo prático aqui, né? Eu frequento uma igreja que ela está encravada no meio de prédios. O prédio do lado esquerdo, o prédio do lado direito e prédio atrás. E certo dia soltou uma telha de um dos prédios lá e caiu na nossa igreja e quebrou o telhado da igreja. O prédio foi culpado? Não, não foi culpado. Ele não pegou a telha e jogou em cima lá do nosso telhado. A telha desprendeu com vento forte, alguma coisa assim. Mas o prédio foi responsável, porque não prendeu a telha direito, não viu que a telha estava solta, enfim. O prédio não foi culpado, mas foi responsável por esse acidente que causou na nossa igreja. E assim, Jó tratava Deus dessa forma. Ele responsabilizava, e muitas vezes o sofrimento dele era tão forte, tão grande, de dor, que ele pedia a morte, ou ele pedia para nem ter nascido, né? Ele fala isso, e quisera eu estar no ventre, tivesse nascido morto, para não enfrentar o que eu estou enfrentando agora. Bom, a Bíblia trata de 4 amigos de Jó. Tem 5 personagens aqui que eu quero comentar com vocês. Um é a esposa dele e os outros são esses 4 amigos que vieram para consolá-lo. E tem vários versículos desses amigos falando coisas para ele, né? Bom, começa pela esposa. A esposa viu o sofrimento dele e falou assim: por que você não amaldiçoa esse teu Deus e morre? Amaldiçoa ele e morre de uma vez. Ele falou: você é louca, como é que você fala uma coisa dessa de Deus? Deus, ele tira, ele dá, assim como ele deu coisas para nós, ele tem o direito de tirar. Ele é soberano, ele é poderoso, ele faz o que ele quer. Mas a esposa já foi lá e já chutou o balde, falou para ele amaldiçoar Deus e morreu. E morrer, né? Aí os amigos dele, foi assim, né? Ele faz, primeiro veio esse amigo, ele fundamenta a sua consolação que ele vai dar para Jó em experiências pessoais, entendeu? A experiência que ele teve, o que ele viu. Então, ele falava assim, ó, ele sabia, Jó, a Bíblia diz que ele era um cara que cuidava dos pobres, das viúvas. E ele falou assim: você enganou os pobres, você não os alimentou, você tratou mal, destratou as viúvas e os órfãos. Foi essa
esse o consolo que o amigo deu para o Jó. O cara sofrendo, morrendo ali de lepra, de elefantíase, que parece que essa doença elefantíase faz sei lá, os nossos membros incharem, doerem muito, né? E foi o que o amigo, esse Elifaz, consolou Jó dessa forma. Aí tinha um outro, o Bildade, né, que é um outro amigo, que baseou suas recomendações nas tradições de homens. Né? Ele falou assim, olha, você está assim porque você pecou. Né? E todos eles no final falaram assim, ó, se arrepende e volta para Deus. É lógico, Jó era pecador, assim como eu sou, como você é, como todos somos, que a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas ele tratava os seus pecados. Na época, ele fazia sacrifícios para Deus, né? Viu lá no começo que a gente leu aqui, que ele sacrificava quando os filhos vinham e tal. Ele tratava esses pecados. Ele, de certa forma, era a forma de pedir perdão para Deus dos pecados que ele tinha cometido. Aí vem Zofar. Zofar era mais ou menos, ele era meio dogmático, né? Meio pragmático. Ele se baseava em dogmas. E que era a mesma coisa. Olha, se você está nessa miséria, nesse jeito, é porque você pecou. Se arrepende e volta para Deus. Ele tinha um outro amigo, que era o Eliú, que ele era jovem. Ele era mais jovem do que Jó, do que esse Elifaz, Bildade e Zofar. E ele se baseava, então, nas questões assim da sua juventude. Ele não era uma pessoa muito madura, muito experiente, né? Então, os seus comentários, ele seguia baseado na sua juventude. Ele falava assim, ó, você fala muita tolice, porque Jó, em todos esses discursos desses amigos, Jó tentava se justificar, explicar para eles, pô, não fiz nada disso. Eu não fiz nada disso. Não, você olha para outras mulheres. Ele falou assim, eu não olho para outras mulheres. Então, na hora que ele fala assim, ó, se eu olho para outras mulheres, que outro venha e pegue a minha mulher. E como é que ele fala? E se deite com ela, se dobre em cima dela. Então, eles ficavam falando isso e Jó ficava se defendendo na medida do possível, porque ele não tinha feito nada do que ele era acusado aqui dos amigos, né? Então, você tem uma falsa justiça, dizia esse Eliú, né? Por exemplo, você acha que ajudar os outros, então é que você não ia receber nada de Deus e tal, ou você tem uma falsa justiça, por isso que você está nessa situação agora. Muito bem, Jó se defende de tudo isso e vão passando capítulos, capítulos e mais capítulos, capítulos e mais capítulos. Até que, depois de tudo isso, né, Jó sempre, com o passar do tempo, né, dos dias, dos meses, não se sabe quanto tempo Jó suportou isso tudo, né? Mas Jó sempre pedindo a morte e nunca falando mal de Deus, do tipo assim, pô, esse Deus fez isso comigo, eu não mereço isso. Não, Jó sempre foi humilde e sempre olhou para Deus, sempre aguardou a sua solução, ainda que fosse a morte, que ele tinha pedido várias vezes, mas ele esperava em Deus, esperava a solução em Deus. Aí Deus vai e aparece para Jó. E olha, é uma coisa impressionante, né? Deus, ele faz 42 perguntas, cerca de 42 perguntas para Jó, mostrando a sua grandeza, quem era ele, né? Ele fala assim, olha, tipo, perguntas do tipo assim, né? Isso vai, acho que do capítulo 38, 40, 41, Deus vai fazendo essas perguntas, tipo assim, a chuva tem pai? Quem gerou as gotas do orvalho? Olha as perguntas que ele faz para Deus, né? Você pensa assim, de onde vem a chuva? Como é que vem a chuva? E as gotas do orvalho? Tem um texto que Deus fala dos animais, que Deus, ele parece que ele curte alguns animais que ele criou, né? Tem um animal que eu acho muito engraçado, que é a avestruz, o avestruz fêmea. Ele fala, olha a avestruz, ela esconde os seus filhotes sobre a terra,
E às vezes, tipo assim, ela é tão desastrada que ela pisa neles. Ela maltrata os seus filhotes. Eu não sabia disso, né? Mas ela maltrata os seus filhotes. Aí ele falou assim, por quê? Ela é privada de entendimento. Você pega com esses filmes aí, que às vezes passam nesses canais, Animal Planet, pô, você pega um gatinho, vai na sua casa, um cachorro que você tem em casa, qualquer bichinho que você tem, que você vai botar a mão no filhote, a mãe vai para cima. Eu lembro que a gente ia num parque e tinha aquela ave quero-quero, né? Um dia minha filha tinha um filhotinho de quero-quero. A minha filha foi chegar perto do filhote, nossa, a mãe vinha em cima dela para bicar ela, né? Para bicar mesmo, para ela sair de perto da sua cria. E Deus privou a avestruz de entendimento. Aí ele fala assim, mas quando ela cisma de correr, nem o cavalo chega perto dela. É um barato Deus falando disso, eu acho incrível isso aí, que mostra assim, Deus, acho que ele criou aquela ave e curtiu o que ele fez, né? Ele falou, pô, olha esse bicho, eu não dei entendimento para ele, mas ele corre mais que um cavalo, né? E ele vai falando de outros animais aí, até que a Bíblia ele usa um termo bimonte, usa um outro termo lá, que são animais que a gente não sabe qual é, estima-se que seja talvez o crocodilo. Ele fala que as escamas, ele fala, você pega ele com anzol, você não pega ele com anzol. Aquelas escamas dele são tão grudadas uma na outra que não entra nem nada ali, nem ar. Ele está falando de como ele criou, ele está falando da grandeza dele. São 42 perguntas, ele fala assim, você viu como é que é? Você viu como é que é aquilo? Você viu quem criou? Quem que pega a neve? Você conhece o meu depósito de neve? Olha que coisa incrível, né? Então Deus faz todas essas perguntas para Jó, e Jó se acaba, né, coitado? Ele fica sem saber o que falar para Deus, né? Ele só fala o seguinte, olha, ele fica humilde diante daquela glória de Deus. E tem um versículo na Bíblia, no livro de Jó aqui, que a gente vai ler, que é muito emblemático, né? Que é muito emblemático quando Jó vê a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus, né? Mas aqui entra as lições que a gente pode aprender do livro de Jó. Primeiro, ele calou a boca de Satanás, entendeu? Satanás foi lá, falou, não, faz isso, tira tudo dele, agora toca na saúde dele. E ele em nenhum momento amaldiçoou a Deus, em nenhum momento sequer ele culpou a Deus, né? Então ele calou a boca de Satanás. Embora, então aqui, ó, vê esse versículo 42, 5 de Jó, fala assim, entendeu? É muito legal, ele fala assim, olha, com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito. Olha, bom, vamos ler um pouco antes. Então Jó, quando Deus apareceu, Jó se humilha diante dele, né? E se arrepende. Então Jó respondeu ao Senhor, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é esse que sem conhecimento obscurece o conselho? De fato falei do que não entendia, coisas que me eram maravilhosas demais e eu não compreendia. Jó falando para Deus, ouve-me, e eu falarei, eu te perguntarei, tu me responderás. A humildade, falou assim, olha, Senhor, ouve as minhas questões, e ouve e eu falarei para o Senhor. Aí ele falou assim, com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Olha que coisa louca, olha a fé que Jó tinha.
Ele tinha ouvido falar de Deus. Ainda não tinha Bíblia, não tinha nada. Era antigamente falado, né? Falava, olha, tem um Deus, Deus criou, fez isso, fez aquilo, fez o dilúvio. Ele ouvia, não tinha que nem hoje, que a gente tem a Bíblia, várias versões, várias traduções, Bíblia em grego, Bíblia em hebraico, tem tudo que você possa ter para você estudar sobre ela. E naquela época não tinha, ele tinha ouvido falar e cria, tinha fé. Ele tinha ouvido falar, ele falou assim, antes eu ouvia do teu ouvido, mas agora eu ouvia com meu ouvido falar a teu respeito, mas agora meus olhos te veem. Muito fantástica isso, né? Então ele viu a glória de Deus, fantástico isso. Viu a si próprio, né? Ele viu que ele falou, olha, eu estava falando de coisas que eu não entendia. Tem muita gente que fala assim, né? Muita gente que nunca leu a Bíblia, nunca conhece Deus, e fala, não, pô, eu não acredito, porque se Deus é bonzinho, por que ele deixa isso acontecer? Por que ele faz aquilo? Por que não faz aquele outro? Por que ele não interfere na guerra do Oriente Médio? Por que ele não interfere na guerra da Ucrânia com a Rússia? Por que ele deixa o avião cair? Sabe, pessoas que falam coisas sem entender, e o pior, sem se humilhar. E Jó falou assim, olha, eu me humilho, e assim, me desprezo no pó e na cinza, né, lá no chão, né, e aí Jó conseguiu ver, assim, a insignificância dele, né, do ser humano, né, diante da grandeza de Deus. Os amigos ficaram sabendo disso, estavam com ele lá. Deus não falou com os amigos, falou com Jó. A glória de Deus apareceu para ele. Talvez os amigos estivessem perto e devem ter ali tremido quando aconteceu isso, né? E aí, os amigos também, eles aprenderam a não julgar, porque em todos os conselhos aqui que os amigos falam julgando a Jó. Ou você maltratou o pobre, você destratou as viúvas e os órfãos, você pecou, você tem falsa justiça, vocês julgaram intenções, né? Porque não tem problema você julgar atos. Você viu você viu o cara adulterando, um amigo seu adulterando, falou, amigo, vem cá, meu amigo, você é casado, você tem mulher te ama, você ama sua mulher, e você está saindo com uma outra mulher, que negócio é esse? Você julgou porque você viu acontecer. Não é julgar a intenção, olha, eu acho que você está saindo com outra mulher. Pô, não estou saindo com outra mulher, né? Julgar intenções é pecado. Agora, julgar atos que você viu e vai lá e admoesta o seu amigo, a sua amiga, isso é válido e é correto diante de Deus isso. Mas os amigos julgaram intenções do coração de Jó. Eles não viram Jó fazendo nada do que eles acusaram. Então os amigos aprenderam que não deve julgar. E Jó, ele estava meio assim, ele falava, em alguns textos aqui, ele falava bem áspero com os amigos, né? Ele já estava meio que cheio, porque, pô, pensa bem, o cara precisava de consolo, precisava de ombro amigo, os caras vieram lá e massacraram ele, mais ainda do que ele estava sofrendo, entendeu? Então, e Deus falou para Jó, falou, ora por teus amigos, porque senão eu vou cuidar. Então, Jó aprendeu a orar pelos amigos, né? Pelos seus críticos, e não entrou mais em conflito com eles. Jó orou por eles, né? Tanto é que, por exemplo, a Bíblia, tudo algumas coisas, muitas coisas, a gente tira com ensinos doutrinários. E esses comentários desses quatro amigos, a gente não pode usar isso para ensino bíblico, doutrinário. Olha, doutrinário assim, é uma coisa que Deus quer que a gente faça. Deus falou para a gente fazer dessa forma. Não, a gente não pode extrair isso como ensinamento, porque são bobagens que esses caras falaram. E Jó, então, aprendeu a orar com eles. Então, essas lições a gente deve ter em mente com relação a isso. E qual é a conclusão que a gente chega
em cima disso aí, né? Sempre, o que Jó fez? Jó nunca tirou os olhos de Deus. Isso é fé, minha gente, fé. Hoje a gente conhece a Deus porque a gente tem a Bíblia. Naquele tempo de Jesus, as pessoas que o rejeitaram, nossa, estavam lá com ele, viram milagres, viram ele fazer milagres, ouviram muitos ensinamentos deles e muitos rejeitaram. É que nem hoje. Hoje a gente tem tudo escrito, tudo que a gente tem acerca de Deus está escrito na palavra dele. Está escrito nesses 66 livros aqui. E muitos, infelizmente, rejeitam. Por quê? Porque tem dogmas, porque tem tradição. Não, isso é bobagem, não, você acha que é assim? Não. O cara tem não sei aonde ele construiu uma imagem do caráter, da personalidade, da grandeza, da soberania de Deus e discute com a própria palavra de Deus, né? Então a gente não deve agir dessa forma, né? A gente deve se curvar à soberania, aos ensinamentos de Deus. E Jó nunca tirou os olhos de Deus. É por isso, então, que fala da paciência de Jó. Só que essa paciência é o quê? Ele aguardando uma solução de Deus. E aí como termina, né, o livro de Jó? O livro de Jó termina bem, porque Deus deu tudo em dobro para ele, tudo em dobro, né? Deu os filhos, deu as filhas de novo, ele teve filhos e filhas de novo, os bois, jumentos, deu tudo em dobro para ele. E deu uma nova vida para ele. E Jó viveu 140 anos, alguma coisa assim. Deus deu mais anos de vida ainda para ele. Curou, obviamente, da lepra e da elefantíase, se é que a Bíblia não fala que ele teve lepra e elefantíase, mas era uma doença, e fala que ele tinha feridas dos pés à cabeça, né? Ele se coçava com cacos, né? E doía. Ele fala que tem dia que ele tem versículos aqui que ele fala, pô, eu tô com dor, eu não aguento mais a dor e não sei o quê, e vocês aí me julgando, tal. Então, é isso, gente. Nunca, pela maior tribulação que você esteja passando, nunca tire os olhos de Deus. Tem uma passagem lá no Novo Testamento, vocês já também devem ter ouvido falar, que Pedro anda sobre as águas. Eles estavam lá no mar da Galileia, no barco, né? E aí Jesus não tinha ido no barco com eles. Aí Jesus foi depois, só que ele foi andando sobre as águas. Aí eles viram, se assustaram, né? Ô, mas o que é aquilo lá? É um fantasma. Mas Jesus fala, não, calma aí, sou eu, gente, eu estou chegando aí. Aí Pedro era uma pessoa muito atirada, né? Ele era muito, assim, loucão, né? E aí Pedro fala, é o senhor, então fala para eu ir aí que eu vou com o senhor. Aí Jesus fala, então vem. E aí Pedro saiu do barco e começou a andar sobre a água. Só que aí ele deu alguns passos, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele foi andando. Aí ele tirou os olhos de Jesus. Aí a própria Bíblia fala, ele começou a prestar atenção no vento, prestar atenção no mar que estava revolto. Aí quando ele começou a prestar atenção nessas coisas e tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Aí imediatamente ele gritou por socorro, Senhor Jesus, me socorre. Aí Jesus foi lá, pegou ele, botou para dentro do barco. E assim com a nossa vida, gente, não vamos tirar os olhos de Jesus, por pior que esteja a nossa situação. É fácil isso? Não é fácil. É um exercício. Isso é uma provação, né? No outro dia eu dei um estudo aqui para vocês, que eu falei que Deus não tenta ninguém, porque ele não pode ser tentado pelo mal. Então, Deus não é malvado, ele não apresenta tentações, mas ele apresenta provas. Provas de quê? De fé. Gente, que assim possamos levar a nossa vida sempre olhando para Deus, sempre, nunca tirar os olhos dele. E é no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que eu peço isso para todos vocês. Amém.